A Multicamp, né? Nós estamos... Pega... Desculpa. Não, é exatamente isso. Pega os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós temos no Paraná o campus Realeza e o campus Laranjeiras do Sul, em Santa Catarina o campus Chapecó, e no Rio Grande do Sul nós temos o campus Erechim, campus Passo Fundo e campus Cerro Largo. Então, somos uma universidade multicamp, né, com praticamente 54 cursos de graduação. De pós-graduação eu já não me arrisco a dizer, porque já mudamos bastante esse dado. Nós já somos bastante também entre mestrado e doutorado agora. É interessante, né? Complexa, né? A gestão aí envolvendo 3 estados, institucionalidades aí distintas. Deve ser bem desafiador e muito interessante do ponto de vista geográfico, né? Esse foi o dilema que a gente vivenciou ali, por exemplo, no edital mais Ciência na Escola. O nosso CNPJ é de Santa Catarina, né? E aí nós queríamos também que o nosso povo da extensão também acessasse pelo Paraná e pelo Rio Grande do Sul. E era um por estado, então a gente teve que construir com outras instituições, redes de apoio, para poder daí nós entrarmos por Santa Catarina também serem contemplados no edital, na articulação com outras entidades. Então, às vezes, a gente se encontra nesse dilema, né? Mas eu acho que vamos começar, então, né? Podemos? Vocês me autorizam? Para a gente aproveitar bem? Sim. Então, tá ótimo. Então, gente, primeiro, dar as boas-vindas, saudar cada um e cada uma que está participando dessa atividade, que é a abertura da nossa segunda jornada, que nós estamos chamando de Extensão, Cultura e Currículo. Então, aqui, desde que nós assumimos a gestão, uma das medidas é oportunizar esses espaços de formação continuada para dar um apoio político-pedagógico na inserção curricular da extensão e da cultura nos cursos de graduação. A segunda jornada, ela começa hoje, com o tema da conjuntura nacional, trazendo potencialidades e desafios nessa inserção da extensão e da cultura nos currículos de graduação. O segundo encontro vai acontecer no dia 16 de junho, nós vamos trabalhar com o uso das tecnologias da informação e da comunicação em ações de extensão e cultura. O terceiro encontro, no dia 26 de agosto, com o tema das potencialidades da cultura e suas interações com a extensão, o ensino e a pesquisa nos currículos de graduação. E encerramos com relatos de experiência que nós estamos problematizando, Lana, a necessidade agora, esse movimento que nós precisamos fazer aqui na UFPS, que é da acreditação às práticas curricularizadas, né? Nós avançamos muito nessa acreditação, vamos mostrar hoje que já estamos com praticamente 40 cursos ofertando ações de extensão nos currículos e possivelmente chegaremos a 54 cursos até o final do ano, mas entre acreditar os 10% na matriz e dar esse salto de fato, para que a gente chegue na inserção curricular, ainda nos falta bastante, ainda nos falta fundamento, experiências de construção desse processo, né? E a gente entende que não basta ter os 10%, nós precisamos fazer a extensão como prática curricular, e aí tem esse salto que nós queremos avançar. Então, para hoje, né, nós estaremos aqui dando o apoio, o nosso diretor de cultura, o Rony, pode acenar aí o Rony, nosso diretor de cultura, e a Marcela, que é a nossa diretora de extensão, e trouxemos como convidada aqui a professora Lana Nascimento, professora Lana que é da minha área, que é da geografia, eu também sou geógrafo de formação, mestre e doutor, e também é da área de ensino, eu também sou da área de ensino, e ainda temos em comum que ela atuou, não sei se tem atuado no Nós Propomos, Lana,
mas aqui a Adriana Maria Andrés, que é minha colega, tem ido a Lisboa, né, e tem voltado e atua no que nós propomos, né, junto com a professora Helena Copete Calai, aqui do nosso programa de pós-graduação, que é uma ação extensionista na pós-graduação, né? E a Lana agora está como pró-reitora da Universidade Estadual do Ceará e é também a nossa presidenta do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão e Cultura, né? Inclusive, temos um encontro aí na universidade dela esse semestre ainda, onde nos reunimos para discutir também as grandes questões que envolvem a política de extensão e a relação com o Ministério da Educação, né? Então, o fórum tem um papel político importantíssimo. E fazer um agradecimento especial que a Lana nos cedeu parte da sua agenda aí hoje para estar conosco, fazendo um pouco a conjuntura nacional. A gente vai dar aí de 30 minutos, né, se precisar um pouquinho mais para a Lana fazer uma explanação, e depois aqui para todos os nossos convidados e convidadas poder dialogar um pouco com ela até às 15h30. Depois dali, nós vamos trazer também gente da nossa equipe aqui, o Ademir Bazotti deve estar aqui presente, não tô vendo ele aqui agora, que é o nosso servidor, junto com outros servidores ali da PROEC, que cuidam da curricularização, né, da inserção curricular de extensão aqui, né, muitos de vocês já devem ter dialogado com ele, ou vem dialogando com ele, e nós vamos fazer uma explanação de como está esse percurso que nós estamos trilhando na implementação das diretrizes aqui, tá? Foi assim que nós pensamos. Então, fazer um agradecimento mais uma vez, Lana, por você ter aceitado, e já passar a palavra para ti, para que a gente possa iniciar, então, esse momento de formação. Obrigada, William. Que conjunto de coincidências boas, viu? Transmita aí o meu abraço para a professora Adriana, para a Calai, que é uma querida também. Muito feliz aí em saber dessas coincidências. Então, nós vamos aproximarmos aí as redes pelo ensino de geografia, tendo a extensão aí como uma grande ponta de lança para a gente potencializar a formação de professores aí. Acho que nós propomos uma excelente referência que a gente tem. Eu quero saudar aqui todas as colegas, todos os colegas que estão nesse coletivo, parabenizar pela iniciativa. A gente sabe que nesse momento em que a extensão ela vem se consolidando na formação acadêmica, né, numa perspectiva de formação integral e sócio-referenciada, digamos assim, dos nossos estudantes, numa perspectiva de formação cidadã. Isso nos coloca um conjunto enorme de desafios, porque é inédito esse processo. Antes de 2018, nós tínhamos no Brasil poucas instituições públicas de educação superior que vinham já se adiantando à própria resolução do Conselho Nacional de Educação, fazendo já a inserção curricular da extensão. A UFRJ é uma referência, a gente tem desde 2013 esse processo iniciado, mas tudo isso de forma muito pontual, é mesmo a partir de 2018, né, por força da resolução nacional, que nós começamos aí a nos organizar com as diretrizes acadêmicas e administrativas para dar conta desse processo, que é um processo que a gente sempre gosta de demarcar, é uma conquista, né? Não pode ser compreendido como uma mera obrigação normativa a ser cumprida, mas para ressignificar o sentido do nosso currículo, do nosso projeto de formação dos futuros profissionais que passam pelas nossas casas, e inerente a isso o sentido da nossa instituição pública, né, gratuita e de qualidade, e que, portanto, tem uma forte marca aí de produção do conhecimento, de produção da pesquisa, que precisa se reverberar em transformação social, em melhoria da vida das pessoas, em redução de assimetrias, em combate às iniquidades, em promoção da justiça, da democratização de acessos, da pluralidade, da inclusão. Tudo isso tem muito a ver com a extensão. Então, eu quero agradecer enormemente pelo convite, dizer que cada oportunidade dessa de diálogo, eu acho que fortalece o nosso coletivo, porque fortalece a rede de contatos, troca de experiências, inquietações. Eu quero dizer que as possíveis inquietações que vocês tenham aí nesse processo, que é uma conquista, mas traz um conjunto de desafios, eu acho que por isso que o tema
o título proposto dessa conversa é muito oportuno, porque é isso mesmo, é todo um conjunto de potencialidades a partir desse processo que é inovador para nós e que traz consigo um conjunto de desafios. Mas eu também costumo dizer que a gente ainda vai se dar conta há algumas décadas, daqui a algumas décadas, que talvez essa seja a mais significativa reforma universitária que a gente tenha, seja a efetiva inserção curricular da extensão, ou a gente prefere, em vez de falar de curricularização da extensão, falar em extensionalização do currículo, termos os nossos currículos cada vez mais extensionalizados, talvez será a mais significativa reforma acadêmica, universitária, que nós vamos ter quando tivermos daqui a algum tempo, de forma muito mais natural, compreendendo na graduação e na pós-graduação a importância da extensão na formação dos nossos estudantes, não mais de maneira pontual, periferizada, ali isolada, mas demarcada mesmo na centralidade do currículo. Eu não sei se a apresentação pode ser já exposta aí, não sei se é o Rony que está fazendo... É a Marcela vai projetar para nós. Sou eu, Lara, já vou projetar. Já agradeço. Está ótimo, Marcela. Eu vou iniciar, então, enquanto a Marcela vai projetando, acho que é o primeiro slide, Marcela, dizendo um pouco um óbvio, porque eu suponho que aqui tem muita gente estudiosa do currículo, gente da educação, mas às vezes a gente precisa dizer, alguns óbvios ululantes, digamos assim, que é dizer que quando a gente pensa em currículo, a gente... Pode colocar no slide a seguir mesmo, Marcela, já é o primeiro, eu faço uma menção a essa obra aí do Miguel Arroyo. Quando a gente pensa em currículo, eu acho que o ponto de partida da nossa conversa pode ser esse. É necessário apresentar qual é a concepção de currículo a qual a gente se filia, e aí eu me filio à luz de estudiosos que me alicerçam muito, a formação como Sacristã, Ivor Goodson, Giroux, Michael Apple, Miguel Arroyo, a concepção de que o currículo, primeiro, ele é uma construção, ou seja, ele é movimento. E é uma construção que envolve permanentes mudanças, e aí, quando a gente fala em mudanças socioeconômicas, políticas, mudanças comunicacionais. Então, naturalmente, currículo é território de disputa. Currículo é território de disputa de projeto, de modelo de sociedade que a gente pretende e, claro, na medida que a gente estabelece um modelo de sociedade a partir de um projeto formativo que se materializa no currículo em movimento, a gente também diz qual é o modelo de sociedade que a gente não pretende. E aí, sendo território de disputa, currículo sempre vai se construir a partir de linguagens e aí padrões que vão determinar vantagens, que vão direcionar ou, ao mesmo tempo, vão obstaculizar, digamos assim, desenvolvimentos, e se constrói a partir das idiosincrasias, que aí vão envolver as escolas, as universidades, as empresas, as diversas instituições sociais. Então, eu digo isso para destacar aqui que qualquer ideia de neutralidade curricular, sobre a qual sempre subjazem os interesses políticos, não está aqui na nossa conversa, porque não existe currículo com neutralidade. Currículo é uma tomada de decisão política, sempre. Mesmo quando a gente diz que não quer discutir política, isso é uma decisão política, e isso se apresenta nas nossas decisões curriculares. Então, um currículo ele pode nos encaminhar para uma pedagogia libertária, seja na formação de médicos, nutricionistas, advogados, geógrafos, mas também pode nos encaminhar para frear, para dificultar, para estagnar processos emancipatórios. E eu digo isso porque eu acho que a nossa conversa precisa ir nessa direção da pergunta: qual é o projeto formativo que a gente pensa quando estabelece o processo de inserção curricular
da extensão nos nossos cursos. Aqui eu vou me referir aos de graduação, porque eu acho que é o mote da nossa conversa, embora nós tenhamos feito um trabalho muito incisivo com a CAPES, especialmente a partir do PROECT PG, mas não só por ele, da importância da efetivação também da obrigatoriedade da inserção curricular da extensão na pós-graduação. Né? Talvez o termo aqui, obrigatoriedade, né, assuste um pouco, mas é como a gente demarca a importância também da extensão nos cursos de pós-graduação, compreendendo o indicador, impacto social, inserção social, e a necessidade que a CAPES, inclusive, tem também ressoado de a gente, por meio dos nossos cursos de pós-graduação, da pesquisa que a gente faz, promover redução de assimetrias, subsídio à gestão pública, ao planejamento, né? E aí, nesse sentido, a extensão é muito importante. Então, nesse slide a seguir, eu faço aqui uma tentativa de uma linha do tempo, pode passar, Marcela, que é muito no sentido de apresentar, quando a gente olha, né, de alguma maneira, a extensão, como é que ela perpassava a formação dos nossos estudantes, dos nossos futuros profissionais, como eu disse, de maneira um tanto processual, mas muito pontual e periferizada no currículo. Nós vamos registrar aqui que a prática das atividades de extensão universitária no Brasil, embora ela remonte, a extensão ela vem junto com o nascedor das nossas universidades ali, início do século XX, praticamente coincide com a criação do ensino superior, da primeira década daquele século XX, mas até ali, 1911, para ser mais precisa, quando a gente vai ter os cursos ali, né, promovidos pela Faculdade de Direito, que vai ser posteriormente a nossa USP, até ali os anos 1950, essa extensão ela estava um tanto longe de se configurar na perspectiva da dialogicidade, da indissociabilidade da extensão com a pesquisa e com o ensino, da interdisciplinaridade, como defende a nossa política nacional de extensão, como defende o FORPROEX. Então, ali, nesse início, a gente considera que, por meio daqueles cursos e conferências que realizavam a Universidade de São Paulo, nos anos 1911, por meio das prestações de serviço da antiga ESAV, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, ali na década de 20, nós íamos ter mesmo uma influência muito americana e anglo-saxônica da prestação de serviços e da aplicabilidade de conhecimento. Era o que a gente compreendia como extensão. E eu não quero dizer com isso que não tenha tido o seu valor. Esse DNA da extensão é muito importante, mas é também importante a gente perceber o quanto nós evoluímos, né, para um outro patamar de extensão, inclusive, como o próprio Paulo Freire nos exorta, a partir de uma obra muito importante dele, para uma comunicação. Né? Então, entre os anos 1950 e 60, ali antes do golpe, a gente vai ter um trabalho muito importante do Paulo Freire, né, e do seu projeto político-pedagógico, que é ancorado numa extensão comunitária, numa educação popular, e que vai ressignificar essa extensão que se afirmava lá no Estatuto das Universidades Brasileiras dos anos 1930. Eu até coloco, vou pedir para você passar para o slide seguinte, para poder a gente... Isso. Só para eu mencionar o que dizia o Estatuto das Universidades Brasileiras, quando fala em extensão, né? Lá no artigo 42 dizia: a extensão universitária vai ser efetivada por meio de cursos, conferências de caráter educacional ou utilitário, organizados pelos institutos da universidade. Então, cursos designados a prolongar em benefício coletivo a atividade técnica e científica dos institutos. A extensão destina-se à difusão dos conhecimentos pedagógicos. Aí, no slide seguinte, né, que é a Lei 5.540, dos anos 1968, obrigada por colocar aí, né, está muito bem posto lá qual era o entendimento
dessa extensão. As universidades e as instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma de cursos e de serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes. Então, aqui nós vamos ter, né, uma extensão muito limitada, a compreensão de estender para, de levar para, não uma perspectiva de também repertoriar para nós, né, da universidade, dos institutos federais que surgirão posteriormente, os sujeitos, os saberes, os valores, as práticas, as demandas e as capacidades de produção do conhecimento daqueles que não são acadêmicos, mas têm muito a contribuir também, né, com a retroalimentação, inclusive, da nossa praxis formativa. Era uma perspectiva de extensão muito ancorada mesmo na verticalidade, numa via de mão única, na produção do conhecimento e numa negação mesmo, né, dos outros saberes e das outras formas de produção do conhecimento. Mas nós avançamos muito, e aí eu penso que, de lá para cá, nós temos tido muitos desafios curriculares. E aí, no slide a seguir, Marcela, eu coloco um pouquinho do que representa, quando a gente olha para o currículo, a gente costuma olhar essa parede que ainda hoje, aí eu provoco vocês mesmos a refletirem, porque eu acho que esse é um grande desafio nosso, onde é que o nosso currículo ele tem uma unidade dos seus elementos constituintes, onde é que a perspectiva teórico-conceitual dialoga com a perspectiva técnico-instrumental, os conceitos, as categorias de análise, o arcabouço epistemológico, né, nosso teórico, ele tem relação, ele não se dicotomiza da perspectiva técnica, instrumental, ele não se dicotomiza da realidade prática do mundo do trabalho, porque isso é um grande dilema, né, que principalmente quem forma professores, e eu sei que não é só o desafio de formar professores, qualquer formação profissional se depara com esse desafio de como é que a gente pensa o processo formativo aliando a teoria que a gente constrói nos nossos espaços acadêmicos com a realidade do mundo do trabalho, de forma a aperfeiçoar essa teoria, né? E não a estabelecer um fosso onde muitas vezes os nossos estudantes passam ali 3 anos e meio, né? Se fundamentando, se forjando a sua base teórica e depois vão se deparar com a realidade do mundo do trabalho, muitas vezes sem fazer essa interface teórico-prática. Eu acho que esse é um desafio que as diretrizes nacionais curriculares para as formações nas mais diversas áreas sempre enfrentaram. Como é que a gente associa e não dissocia esses elementos teóricos? Um outro grande desafio do currículo é como é que a gente relaciona os componentes curriculares específicos nossos dos componentes curriculares dos saberes pedagógicos, dos saberes profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. E como é que tudo isso também se articula com a pesquisa, porque eu sei que quando lá nas reformulações curriculares do início dos anos 2000, né, surgiu aí o TCC como componente curricular obrigatório, né, o trabalho de conclusão de curso, entrando aí a dimensão investigativa também na centralidade do currículo. Esse foi um outro grande desafio. Os nossos estudantes não tinham um lastro, né, de construção aí, da construção de um trabalho científico. E aí, como é que a gente olha para todos esses componentes curriculares e compreende isso como uma unidade curricular a partir da perspectiva política? Então, por isso que aqui eu coloco essa parede, que a gente espera que ela não seja rachada, mas que é um grande desafio, né, da dimensão teórica, da dimensão instrumental, da realidade do mundo do trabalho, dos componentes curriculares específicos, dialogando com os profissionais, com a dimensão investigativa, e ainda coloco aqui a formação política, porque por mais que muitas vezes a gente, né, como eu disse, queira, a depender do curso, da natureza, do perfil do projeto formativo,
a gente queira se desviar aí, nós somos sujeitos políticos, né? Mesmo quando a nossa decisão não quer perpassar, né, essa dimensão política, isso já é um ato político, então também por isso que os nossos projetos eles têm, né, essa designação, eles são projetos político-pedagógicos, porque a cada vez que nós desenhamos um currículo e pensamos como esse currículo vai definir qual é o médico, qual é a pedagoga, qual é o matemático, qual é a física que nós estamos formando, isso tem muito a ver também com essa componente política que tem os nossos projetos pedagógicos. E aí eu coloquei, né, aí no centro uma dimensão curricular que, digamos, até 2018, ela não estava inerente, né, à formação obrigatória dos nossos estudantes, que aqui eu estou chamando ela de realidade social. Ela é esse componente que faltava, né, e que vai, portanto, agora consolidar a formação dos nossos estudantes, que precisa, para além de ser teórica, prática, investigativa, ela precisa ser socio-referenciada. Ela precisa ser uma formação que dialogue com as demandas complexas dos territórios, das regiões em que estão inseridos os nossos estudantes, as nossas instituições públicas e os sujeitos, né, que ali estão. No slide a seguir, eu coloco, portanto, obrigada, né, a necessidade estabelecida pela resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a produção do conhecimento, no contexto de visar a uma produção do conhecimento ampla, a extensão universitária como aquela que se sustenta principalmente nas metodologias participativas, na investigação ou na pesquisação, né, que priorizem métodos de análise inovadores, ou seja, a participação dos atores sociais e do diálogo nesse processo formativo. Tudo isso para voltar, pode colocar o slide a seguir, a pergunta que eu acho que precisa ser sempre a nossa pergunta de ordem quando a gente pensa nesse tema, a extensão no currículo, que é qual é o nosso desejo de formação quando a gente pensa os nossos projetos pedagógicos de curso das mais diversas áreas de formação. Que estudantes estão ingressando nas nossas universidades para qual modelo formativo? Então, eu trago primeiro essa pergunta, que estudantes estão ingressando nas nossas instituições públicas de educação superior, porque a gente também tem percebido que é preciso falar sobre ingresso de estudantes. E aqui eu trago, inclusive, alguns dados para ilustrar qual é a realidade hoje do ingresso nas nossas universidades. Marcela, por favor, coloca o slide seguinte, que aí são dados que eu trago do INEP, que assim, são ilustrativos, eu acho, para a gente compreender. Semana passada a gente estava no 50º, aliás, no 60º encontro do ForProEx Sudeste. E o Ulisses, que é o diretor de avaliação do INEP, ele trouxe novamente esse gráfico que ele tem reiteradamente apresentado nos nossos encontros para situar qual é a realidade do ingresso nos cursos de graduação. E eu acho interessante a gente olhar para essas curvas. Eu acho que esses dados já são familiares para vocês, são dados, né, do último censo da educação superior. Essa curva, essas linhas aí, elas já devem estar bastante avançadas, os números já são maiores do que esse, mas o fato é que o total de ingressantes na educação à distância no Brasil hoje já é praticamente o dobro do total de ingressantes em cursos presenciais. Lá no ano de 2023 já era assim, e a tendência é de subida desse número. Então, nós temos um predomínio da educação à distância, principalmente nas licenciaturas, né, das mais de quase 2 milhões de matrículas em licenciatura, 67% delas estão nas instituições privadas. Nós não podemos desconsiderar esse dado. E o que está subjacente a isso?
apenas 33% das matrículas das licenciaturas estão nas universidades públicas. E desses dados, as matrículas em licenciaturas presenciais representam 80% na realidade pública, mas onde há uma prevalência no Brasil, que é nas privadas, né, quando a gente analisa somente a rede privada, 90% dessas matrículas estão nos cursos de educação à distância. Então, é um pouco, é um dado significativo de qual é a realidade, né, do ingresso hoje na educação superior no Brasil. A seguir, eu coloco um outro dado, pode colocar, Marcela? Também tem relação com esse, que tem a ver, inclusive, com os números, né, dos polos de educação à distância, as matrículas, né, nas licenciaturas presenciais, representando aí, como eu disse, né, 80% no universo da rede pública, é o dado que eu acabei de mencionar, né, e 90% da rede privada. Que aí é importante que a gente olhe, slide a seguir, eu inclusive menciono isso, o mapa do Brasil, comparando os anos de 2014 e 2023, olhemos aí qual é a realidade da matrícula na modalidade EAD no Brasil. Olha a mudança significativa da espacialização da educação à distância. Por outro lado, aí no mapa a seguir, pode passar, aí a gente tem um dado preocupante, que tem a ver com a conclusão, né? Qual é a distribuição geográfica dos concluintes? Aqui eu coloquei só um dado que é o que o INEP mais destaca, dos cursos de licenciatura, né? O ingresso ele vem se dando significativamente na rede privada, significativamente na educação à distância e, no caso das licenciaturas, o que a gente observa é uma grande retenção, é uma retenção muito significativa e preocupante em alguns cursos, nos núcleos duros. Aqui não tem um mapa de matemática química, aliás, tem um de matemática, está aqui, mas física é brutal, né? A gente observa aí realmente uma retenção muito grande, tirando ali pedagogia, né? A gente tem realmente uma situação de um abandono muito grande, de uma não continuidade. No slide a seguir, eu também coloco um dado, aí para depois mesmo uma indicação para vocês analisarem um relatório interessante que o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou em 2023, que mostra a diferença salarial entre trabalhadores com o ensino superior e com o ensino médio no Brasil. E aí eu trago esse dado porque a gente também vive um momento que eu acho que para todos nós tem sido muito desafiador, que é a crise, né, de ingresso nas nossas universidades por um certo imaginário também social de que o ensino superior já não é mais, digamos, a condição para uma melhoria de qualidade de vida, para melhor salário, em contexto de precarização do trabalho, de uberização, de discurso de empreendedorismo, né? Nós temos visto que as nossas instituições de ensino superior, elas têm passado, sim, por uma crise de acesso muito grande, e aí eu acho que esse relatório do IPEA é muito significativo no sentido de mostrar que, até do ponto de vista salarial, trabalhadores com ensino superior chegam a ter 4 vezes um salário melhor do que aqueles com ensino médio. São poucas áreas ali onde você não chega a dobrar o salário, né? Acho que artes, né? O relatório destaca ali alguns cursos onde você dobra, mas não chega a quadruplicar, digamos assim. E aí eu acho que são dados interessantes para a gente pensar, né, qual é o perfil dos estudantes que estão ingressando nas nossas instituições. No slide a seguir, eu coloco um pouco desse perfil, e aí são dados que quem apresenta é o próprio Conselho Nacional de Educação, quando ele publica aquela resolução em agosto do ano passado para as diretrizes da formação de professores, trazendo aí a extensão, né, o núcleo
que ele vai chamar de ações específicas de extensão, e aí, nas licenciaturas, os nossos estudantes têm esse perfil, né, apresentado no relatório do Conselho. São mais pobres, as famílias têm um mais baixo nível de escolarização, há um aumento do número de licenciantes que têm, né, se declaram negros, isso tem sido superior a 50%, com algumas dificuldades de leitura, de produção textual, algumas deficiências de conteúdo escolar básico. Mas o que, em linhas gerais, isso quer dizer? Quer dizer que as nossas universidades estão cada vez mais populares. Isso é muito bom. Isso quer dizer que as nossas universidades estão mais inclusivas, que a democratização de acesso tem se reafirmado no ingresso das nossas instituições públicas de educação superior. Não é difícil imaginar, eu olho para a minha universidade, nós fizemos ano passado um concurso que ficou assim, realmente marcado na história da universidade, muito grande, 365 novos professores, foi inclusive o maior concurso, né, do país naquele contexto, e que foi um concurso de expansão da interiorização, inclusive, na Universidade Estadual do Ceará, e concursos não mais somente das licenciaturas, que era uma marca, né, a interiorização da UES era muito marcada pelas licenciaturas. Nós, né, nesse novo concurso, no projeto de expansão, ainda gestão do governador Camilo, hoje ministro da Educação, continuado pelo atual governador, nós tivemos o surgimento de mais 2 cursos de medicina no interior, e aí, quando a gente olhou, fez o diagnóstico do perfil dos nossos estudantes de medicina, a imensa maioria deles são das classes populares, perfil B social, com até um salário mínimo. Então, esse dado para nós é muito relevante. Isso dá conta realmente de uma universidade que tem se manifestado, se expressado como uma universidade popular. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso nos coloca também um conjunto de desafios. O que é que isso nos exige? Pensar qual é a realidade dos nossos estudantes e quais são, portanto, junto com essas demandas que eles trazem, são mais pobres, apresentam algumas dificuldades em nível de escolarização básica, né? São estudantes das classes populares, mais estudantes negros. Então, eles têm, portanto, consigo necessidades formativas desses futuros docentes, médicos, advogados, nutricionistas, né, pedagogos, contadores, que a gente precisa se debruçar sobre. E precisa entender, inclusive, refletir, dialogar com os contextos regionais e territoriais onde esses estudantes estão inseridos. E isso tem muito a ver com a inserção curricular da extensão. Porque, às vezes, parece que a inserção curricular da extensão é alguma coisa como um apêndice do currículo, alguma coisa que a gente vai ali incorporar, parece que ela é alienígena ao currículo, quando, na verdade, essa inserção curricular vai se dar exatamente no território, na comunidade, onde vivem os nossos estudantes e muitos deles com esse perfil popular. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso, e é por isso que eu faço essa pergunta, slide a seguir, Marcelo, de qual é realmente a quem é que serve o projeto de formação que nós estamos desenhando e, naturalmente, o seu inerente processo pedagógico. Qual é a concepção de educação e de sociedade que fundamenta um projeto pedagógico. Quando a gente pensa uma universidade que precisa ser mais inclusiva, inclusive do ponto de vista da acessibilidade, uma universidade que precisa ser mais ambientalmente sustentável, diante do desafio da emergência climática e da crise ambiental que nós estamos vivenciando, uma universidade que precisa ser mais plural do ponto de vista das relações étnico-raciais, uma universidade que precisa ser mais democrática, inclusive no seu desafio do combate à desinformação, que é uma coisa brutal no contexto da escalada, inclusive da extrema-direita que nós temos vivenciado no Brasil, uma universidade que precisa contribuir com os processos de letramento científico, digital, com a inovação, né, da sociedade, mas
Quando a gente olha para todos os desafios, aí a gente pergunta, o médico, a médica que a gente está formando, ele está preocupado com a saúde coletiva? O nutricionista que nós estamos formando, ele, no seu projeto pedagógico, se reafirma um projeto que olha para a soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, ou é um projeto pedagógico muito mais voltado para o mercado, em que muitas vezes, né, esse mundo da nutrição e da medicina tem se atrelado. O projeto pedagógico dos nossos futuros pedagogos, ele está alinhado com o processo de emancipação humana, de erradicação do analfabetismo, né? E por aí vai. Né? Então, essa pergunta precisa ser a pergunta de ordem quando a gente desenha o processo de inserção curricular da extensão. No slide a seguir, Marcela, então, eu coloco... Ih, ficou ruim, gente, de ver, né? Está muito pequenininho. Eu vou tentar aqui descrever para vocês um pouco essa árvore aí, que eu acho interessantíssima, esse esquema, inclusive, desenhado pelo professor Helder, da Universidade Federal de Uberlândia, e eu trago aqui porque eu acho que é muito ilustrativo do que eu estou chamando aqui dessa dimensão socio-referencial se apresentando no que seria, digamos, uma quarta reformulação das diretrizes curriculares nacionais, quando traz agora a inserção curricular da extensão, somando-se às outras reformulações, né, existentes. Então, aqui a gente tem, de algum modo, eu acho que eu já mencionei as outras dimensões, né? A gente tem a dimensão investigativa, a dimensão teórico-conceitual, que é aquela que é relativa à aprendizagem, dos conceitos, das bases teóricas do campo específico da área de conhecimento, ou seja, ali, pensando em matriz curricular, seriam as disciplinas teóricas. A gente tem a dimensão política e ética, que é aquela que dá conta da reflexão do contexto social e político da profissão. A gente tem a dimensão estético-cultural, que também faz parte do currículo dos nossos estudantes e está muito presente nas atividades acadêmico-científico-culturais, as tais das atividades complementares, as 200 horas. A gente já tem a própria dimensão instrumental e técnica, que é aquela da aprendizagem das técnicas, dos instrumentos da profissão, que são as disciplinas, né, mais instrumentais e técnicas. A gente tem a dimensão prática no currículo, que é aquela que vai dar conta da formação no campo prático, é o estágio supervisionado, né? A gente tem a dimensão investigativa, que é aquela que vai dar conta da aprendizagem, né, da ação investigativa realizada por meio da pesquisa, que é o trabalho de conclusão do curso. Mas agora nós vamos somar a todas essas dimensões no currículo, essa dimensão que é a socio-referencial, que é justamente a aprendizagem cidadã e relacional. Nós nos relacionando com os outros segmentos sociais diversos, com as escolas, com os movimentos sociais e populares, com as organizações da sociedade civil, organização não governamental, empresa pública e privada, enfim, comprometidos, portanto, com a transformação social a partir da troca de conhecimentos com a sociedade, né, com a extensão. Então, essa dimensão, portanto, socio-referencial aí se apresenta como uma nova formulação das diretrizes curriculares nacionais, fazendo, portanto, esse equilíbrio entre o conhecimento acadêmico e o reconhecimento dos desafios e das demandas no campo social, relacionando esse conhecimento que a gente produz na universidade com as situações reais, tanto do campo profissional como do território de inserção da formação dos nossos sujeitos. Aí, a seguir, eu coloco, eu acho que, pela questão de tempo, eu não preciso me debruçar sobre isso, mas quem sabe aqui no debate também vai ficar à disposição de vocês. Eu coloco aqui algumas referências de como a gente pensa isso na Universidade Estadual do Ceará, é mesmo o planejamento e a avaliação da extensão como componente curricular,
dialogando, inclusive, com a Agenda 2030. Então, sempre essa inserção curricular precisa ser pensada, designando qual é a carga horária específica pensada para a extensão, quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável que estão relacionados àquela ação de extensão que vai ser desenvolvida por meio de programa, projeto, curso, evento ou prestação de serviços. Como vocês sabem, são essas as 5 modalidades reconhecidas pelas diretrizes da extensão na educação superior brasileira. Muito embora, o William sabe, a gente costuma fazer esse debate, que lá no Plano Nacional de Educação, né, a meta primeira era fazer com que essa inserção curricular da extensão fosse creditada por meio de programas e projetos de extensão. Depois é que foram alçadas ao patamar de modalidades os cursos, os eventos e as prestações de serviço, mas lá no PNE do decênio anterior ao 1424, nós tínhamos ali uma previsão dessa acreditação em programas e projetos, e fazemos muito a defesa para que essa inserção curricular se dê por meio dos programas e projetos de extensão, por uma razão, porque são os programas e projetos que nos permitem garantir com maior longevidade, dialogicidade, organicidade as ações com a comunidade. O curso de extensão tem a sua importância, o evento tem o seu valor, ele não deixa de ser uma janela, né, de acesso à produção do conhecimento, à universidade, à democratização desse acesso, mas é por meio dos programas e dos projetos que a gente tem uma ação menos pontual, mais longeva, mais sustentável com as comunidades e com os sujeitos, inclusive pelo tempo do programa e do projeto. E porque quando a gente pensa um projeto, a gente não pensa a partir de nós, a gente pensa a partir das demandas da sociedade, a gente pensa a partir da escuta ativa com esses sujeitos do território. É a partir do que se estabelece como demanda do território, a partir de uma pergunta de partida, que eu sempre costumo dizer. A gente tem o hábito, né, de sempre falar de sempre ministrar, né, de sempre ensinar. A gente precisa, às vezes, né, aprender a ouvir, aprender a escuta e nos abrirmos a esse diálogo a partir de uma pergunta de partida, que é a seguinte: do meu lugar, da minha área de conhecimento, daqui da universidade, como é que nós podemos contribuir com a realidade dessa comunidade, dessa associação de moradores, desse assentamento, de que maneira a gente pode contribuir, e dali vão surgir uma série de questões, de provocações, né, de sugestões que vão alicerçar uma construção coletiva de um projeto de intervenção naquele território. E aí, a partir daí, a gente tem, pensando todas as áreas da Política Nacional de Extensão, comunicação, educação, meio ambiente, cultura, direitos humanos e justiça, produção, tecnologia, trabalho, a gente tem uma múltipla, né, um conjunto múltiplo de possibilidades de construir projetos com essa comunidade, olhando para as áreas da Política Nacional de Extensão, para a área específica de atuação, quer seja o curso de administração, a sua expertise, como é que ele pode contribuir com aquela comunidade, quer seja o curso de medicina veterinária, como é que ele pode contribuir, dialogando, inclusive, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, pode-se estabelecer qual é a modalidade daquela ação de extensão que vai ser desenvolvida. Então, no nosso planejamento na UES, tudo isso é pensado. A partir disso, a gente também pede para que no desenho dessa ação se estabeleça tudo que eu estou mencionando aqui, a designação dessa carga horária, com que ODS são dialogados, com que área da política nacional ou com que áreas da política nacional de extensão aquela ação de extensão dialoga, qual é a modalidade pretendida, qual é esse público participante da ação, não é público-alvo, né? Porque a gente costuma dizer público-alvo, e aí parece que aquele público é um receptáculo de ações, ele constrói com a gente, então ele é um público que participa desse processo. Quais são os objetivos
objetivos dessa ação, o que é que a gente pretende quando planeja com essa comunidade essa ação, e aí vem o resumo da descrição, esses benefícios compartilhados, porque quem impacta nesse processo somos todos nós. Aqui eu reforço, inclusive, o próprio conceito de extensão que a gente desenha na política, né, desde que, na verdade, o fórum surgiu, mas ali publicado na política em 2012, a extensão compreendida como esse processo dialógico em que a gente não só transforma o outro, mas a gente se autotransforma a partir desse diálogo com o outro, autotransforma a nossa praxis profissional. Então, quando a gente estabelecer também no planejamento e na avaliação dessa extensão como componente curricular, estabelecer os beneficiários desse processo e entender benefício como benefício partilhado. Nós somos beneficiados por esse processo, os nossos estudantes, que são protagonistas dessa ação, mas sempre sob a nossa supervisão docente, e os sujeitos da comunidade externa que também são impactados. Aqui a gente também pede para que se estabeleça qual é a metodologia utilizada nessa ação, né? E os resultados alcançados, os esperados e os alcançados nesse processo. Pode colocar o slide a seguir. Então, esse planejamento, ele sempre precisa se dar nessa perspectiva do diálogo, né, aí eu coloco as várias possibilidades, movimentos sociais, organizações não governamentais ou políticas, instituições da educação básica, museus, teatros, bibliotecas, e ontem a gente estava aqui na Bienal do Livro, lançando um livro nosso sobre o papel da extensão na construção da docência, e nós tínhamos muitos participantes das bibliotecas de iniciativa popular, inclusive uma que faz parte de um programa de extensão nosso, Viva a Palavra, e mostrando o quanto aquela resolução do Conselho Nacional de Educação com todo respeito, se equivoca quando ela estabelece que a extensão ela só deve ocorrer dentro da instituição de educação básica como projeto integrador, porque as bibliotecas de iniciativa popular, os assentamentos de reforma agrária, são tantos os espaços onde um projeto integrador, onde o princípio educativo e a inserção curricular da extensão pode se dar, espaços de educação não formal, que aí a gente pediu a revisão para o Conselho Nacional de Educação, estamos aguardando a resposta do Conselho para, inclusive, ter essa flexibilização do projeto integrador da extensão, compreendendo que as nossas escolas são locos privilegiados, sim, e importantíssimo para a inserção curricular da extensão, mas que há possibilidade de fazermos excelentíssimos projetos integradores e desenvolvermos a inserção curricular da extensão também em espaços de educação não formal, né? E aí, aqui eu coloco, né, uma série de possibilidades desses atores sociais diversos com quem a gente dialoga por meio do componente curricular extensionista. E coloco também aqui um pouco do que a PROEX reforça quando ela pensa, né, as ações de inserção curricular da extensão. E aí são coisas que, para nós, assim, são inegociáveis, né? A primeira delas é a própria relação entre a ação extensionista e o princípio da indissociabilidade com a pesquisa e o ensino. Não podemos perder de vista isso. Por isso que é importante, quando a extensão vem para a centralidade do currículo, ela ali já está amalgamada com os outros componentes curriculares, mas não pode se perder também do diálogo com a pesquisa. Também, para nós, inegociável o protagonismo estudantil, o impacto que essa ação tem na formação cidadã e profissional dos nossos estudantes em formação, os ganhos sociais e os impactos gerados em relação a esse público participante, os territórios de intervenção, a dialogicidade que precisa ser sempre observada com a comunidade externa, cada ação pensada, mesmo que seja um curso, mesmo que seja um evento,
precisa ser construído, precisa ser dialogado e envolvendo esse público externo, assim como o princípio da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade, até porque a extensão não cabe numa disciplina. Também temos sempre dito isso, ela transborda, ela vai para além da sala de aula. A extensão vem para nos dizer que a sala de aula não cabe naquele quadrilátero geográfico, né, de uma sala de aula regular. A sala de aula pode ser, como foi ontem, o espaço da Bienal do Livro, onde nós lançamos o livro dialogando com as bibliotecas de iniciativa popular. Ela é o assentamento, ela é a associação de moradores, ela é um pátio de uma escola, né? Então, a sala de aula ela é enorme, assim como, portanto, a disciplina, né, a perspectiva monodisciplinar não pode ser a via pela qual eu penso a inserção curricular da extensão. É preciso a gente sair das nossas caixas de conhecimento, e aqui eu estou olhando para o William e lembrando do Nós Propomos, né, William? Tem muitos projetos que a gente tem no Brasil que têm sido exitosos nesse sentido de dialogar com as mais diversas áreas do conhecimento, porque quando a gente pensa tanto a formação cidadã dos nossos estudantes, quando a gente pensa os desafios do nosso território, e são desafios de vulnerabilidades socioambientais, segurança alimentar e nutricional, nossa, são tantos, saúde coletiva, erradicação de analfabetismo, não dá para pensar isso a partir de um viés de uma disciplina. Então, ali, como é que a gente sai das nossas caixas de conhecimento e pensa essa inserção curricular da extensão de maneira transdisciplinar, interdisciplinar e interprofissional também. Já estou caminhando aqui para o fim, tá, William? Porque a gente acaba se Isso, eu ia te empolgando avisar aqui, mas eu ia te avisar, vai tranquilo. Estou concluindo. Estou concluindo. Aqui, apenas para provocar, portanto, que quando a gente pense, eu acho que talvez esse mapa esteja desatualizado, não sei se dá conta mesmo, é apenas uma ilustração, né, da realidade aí de vocês, que é uma multicampia aí que abrange 3 estados, interessantíssimo, né, essa referência aí da Federal da Fronteira Sul, mas para dialogar, portanto, compreendendo essa complexa multicampia, como é que se pensa a inserção curricular da extensão, respondendo ou refletindo em torno dessas questões? Quais são as principais demandas comunitárias e os desafios dessa região que envolve os 3 estados, dos territórios abrangentes? Quais são as atividades de escuta, de diálogo com o entorno, das comunidades e dos setores sociais? Que atividades têm sido geradas a partir dessa escuta? E qual é a agenda de articulação com a pesquisa e também com o Estado, com as políticas de desenvolvimento local, com os sujeitos, os movimentos sociais, né, os atores aí de intervenção locais? Pode avançar. Por que eu coloco isso? E aqui é mesmo para encerrar com a nossa agenda urgente, né, diante desse processo. E qual é a nossa agenda urgente? É pensar a escutativa. Como é que a gente cria condições objetivas para que os sujeitos e os setores diversos, aí, nossos colegas da educação básica, os movimentos sociais, as empresas, os agentes públicos, todos os parceiros, eles nos acolham, eles nos recebam e não considerem que a gente é um estorvo quando a gente chega na escola, que às vezes a escola parece uma árvore de Natal cheia de penduricalho e a gente chega com mais um projeto impondo para a escola aquilo que a gente quer fazer, quando a inserção curricular da extensão pode ser uma grande oportunidade para a gente perguntar à escola qual é a demanda da escola naquele ano, naquele momento. Naquele momento é a emergência climática, naquele momento o grande desafio são as questões da intolerância e do preconceito, é a acessibilidade, como é que a extensão pode chegar junto, como é que a escuta ativa é o nosso ponto de partida para fazer a inserção curricular da extensão. Também, como é que a gente busca os mecanismos de reconhecer, de mapear os territórios de inserção a partir da nossa capilaridade, e eu vejo que a da Fronteira Sul é também de grande capilaridade, para que se construam os programas, projetos e as demais ações como parte integrante dos contextos locais e das demandas sociais, e não de interesse de um professor ou de um estudante.
né? Como é que a gente dialoga os movimentos, os fundamentos teóricos do direito, da medicina, da química, da matemática, da geografia, com a investigação e com a prática profissional alicerçada com o compromisso social. E como eu acho que esse é o desafio, que inclusive é o mote do nosso encontro nacional do ForProEx, que vai acontecer aqui, como é que a gente contribui com a inovação e com a política pública, porque nesse momento, mais do que nunca, a extensão junto da pesquisa, ela não está apenas na aplicação e no compartilhamento de conhecimento, ela precisa estar na produção conjunta desses conhecimentos e no entorno que eles possam dar para a inovação. E aí, quando eu penso em inovação, não é só produção de patente, de tecnologia, mas é também de outras metodologias e de parâmetros que possam ser utilizados por todos aqueles que produzem a política pública, ou seja, a nossa inserção curricular da extensão, de onde nós estamos, tem muito a contribuir com a agenda das políticas públicas locais, portanto, as secretarias diversas aí de educação, de cultura, né, se a gente conseguir sensibilizar, podem ser grandes parceiros da inserção curricular da extensão nas nossas instituições. Eu fico por aqui, deixando aqui um abraço, acho que eu ultrapassei um pouquinho o tempo, mas vou ficar aqui alguns minutinhos para o diálogo, tá bom? Não, tranquilo, Ana. A gente também foi deixando, porque como está sendo gravado, então fica também aí um espaço ampliado da formação. Acho que dá para parar de compartilhar agora. E eu já abriria aqui para quem quiser deixar alguma questão, alguma observação. Vi que aqui no chat nós já temos várias observações, né? De questões que a gente já vem do ano passado já tratando, né? Como é que a gente faz extensão, tudo isso que a Alana nos traz, né, com estudantes do noturno, aqueles que têm muita dificuldade, são trabalhadores, né, a questão do financiamento, aqui nós temos uma matriz curricular em 3 domínios, como é que todos os domínios podem também atuar, então todas essas questões estão sendo ventiladas e a gente tem feito um debate já desde a jornada anterior nesses termos, né, para tentar encontrar os caminhos possíveis também, a partir de um movimento que a Universidade Federal da Fronteira Sul veio fazendo, né? Depois nós vamos falar um pouco mais disso, mas aqui, Lana, se tomou vários formatos a partir das diretrizes. Então, nós temos disciplinas mistas, nós temos disciplinas específicas, nós temos gente que faz apenas como uma unidade curricular que não entra necessariamente ali na matriz, mas que provoca para inserção, enfim, tem várias entradas, né, dado a abertura que a legislação permitiu e a forma como foi conduzida, né, então a gente tem vários desenhos curriculares hoje aqui, bastante dificuldade para a gente encontrar pontos em comum, para a gente caminhar um pouco mais coletivamente nessa inserção curricular, mas isso depois a gente vai tratar com mais profundidade. Mas eu abro então aqui para o pessoal, se alguém quiser dialogar aqui com a Lana, aproveitando aí os minutinhos que ela tem. Está aberta para inscrição, eu só peço que se inscreva aqui no chat, porque como nós estamos em quase 90 pessoas, chegamos até 92 pessoas participando da atividade, fica difícil de eu ver a mãozinha. Não temos ninguém inscrito, por enquanto. Sorte, escreveu, Luiz. Tá. Lana, foi um prazer te ouvir e eu senti muito um feedback. Tu fala e eu vou percebendo das coisas que a gente faz, né, e tem proposto no setor de cultura do campo, assim, de usar a cultura, ou ter a cultura como um espaço de escuta afetiva. E a partir desse espaço a gente vai conseguindo afetar, né, as pessoas e tem dado um resultado muito bom, assim, de aproximação da comunidade externa, né, com relação aos projetos de biodança e os projetos de cultura, né. A biodança no setor ela é um ponto de partida, mas a gente quer ampliar para outras partes, né, da arte, para poder fazer uma comunicação como se fosse uma comunicação
com uma linguagem que afeta. Tá? Então, eu vejo esse trabalho como um trabalho de base, assim, né? Ou seria vivências de base, né? E também a capacidade da gente fazer experiências a partir das vivências com as teorias dos clássicos, né? E eu tenho conseguido fazer isso com o Friedrich Nietzsche. A biodança e filosofia, sim, foi a melhor dos percursos que a gente fez. Obrigado. Muito, muito bom, Sordi. Tem uma questão aqui que a professora Paula Direchin, aqui o Douglas levantou. Acho que o Douglas pode fazer então, Douglas. Pode ser? Eu ia fazer a leitura, mas você pode perguntar. Oi, estão me ouvindo? Oi? Estamos te ouvindo. Tá. Eu fiz alguns comentários aqui, mas a minha questão não é essa, na verdade, tá fazendo só observações. O que eu queria colocar é o seguinte, eu fico preocupado porque há uma desigualdade entre cursos, né? Alguns cursos, me parece que é bem mais tranquilo pensar ações de extensão na comunidade. Eu falo, por exemplo, agronomia, engenharia ambiental, cursos desse tipo. Outros cursos me parece que é um pouco mais complicado, filosofia, o meu curso, que é ciências sociais, noturno, né? Além do que a gente não tem uma tradição, uma cultura de atividades de extensão desde a nossa formação na graduação. E aí eu me pergunto como que a instituição, principalmente em nível local, campus, poderia ajudar, que papel poderia cumprir, né, a pensar projetos de extensão, formas de extensão mais eficazes conosco, porque eu temo que às vezes a coisa acaba sendo jogada para o colegiado, que pode jogar para o professor, que vai jogar para o estudante, para ele fazer um trabalho, um projeto de extensão, e a coisa ficar um pouco formal, né? E eu acredito que a extensão ela pode ser muito, muito útil para a formação do nosso aluno. Parabenizo a Lana pela fala dela, acho que foi muito, muito bacana, enriqueceu muito, né? Mas eu falo isso, estou compartilhando um pouco a angústia, né? Porque a gente está se deparando com agora essa demanda de curricularizar a extensão e está todo mundo meio de cabelo em pé, assim, meio assustado, meio desorientado, né? Eu tenho falado com os meus colegas, a gente agora está tentando fazer reunião para ver o que é possível fazer, mas o fato é que, enfim, eu penso que a instituição talvez ela pudesse cumprir um papel, dar um help mesmo, dar alguma orientação de nos ajudar a pensar projetos articulados, né, talvez com outros cursos também, para a gente conseguir concretizar isso, né? Muito bom, Douglas. Depois vamos tratar disso, porque já fizemos um programa piloto, né, que tínhamos até o ano passado. Em fevereiro do ano passado, vocês vão ver, nós tínhamos 16 cursos com a curricularização mais avançada, Lana. E agora, né, o nosso levantamento mais atual já aponta pelo menos 40 cursos ofertando algum componente com esse dispositivo, né? Então, a gente vai ampliar a partir da experiência que tivemos, que envolve tudo isso que o Douglas está dizendo, né? Financiamento, plano integrado de trabalho, já que nós temos curso aqui com mais de 40 disciplinas, Lana, cada uma com 5, 10 horas de extensão, né? Então, a gente ficou pensando em que momento tudo isso se articula. Então, a gente tem um grande desafio aqui na universidade e depois nós vamos tratar disso, tá? Mas, Lana, fica à vontade para comentar. E temos mais, vamos fazer mais uma, tinha mais uma inscrição aqui que eu não estou enxergando agora. Acho que é a Claudineia. Claudineia, pode fazer, e daí eu acho que passamos para a Lana, que a Lana tem um compromisso daqui a pouco e eu queria liberar ela. Boa tarde. Obrigada, William. Na verdade, eu gostaria de compartilhar com o colega essa questão, né, das especificidades, né? Obrigada, Lana, por te ouvir mais uma vez, é sempre muito enriquecedor, aprendemos muito. Mas, como também uma parte, né, dessa formação trata dos desafios, aqui nós compartilhamos das angústias apresentadas há pouco pelos colegas, que são as especificidades, né, essa inserção curricular ocorrendo no período noturno, a questão de inserir essas ações aqui, nós seguimos mais ou menos o que você nos apresentou,
exigimos as modalidades, exigimos a apresentação dos ODS, estamos atendendo os cursos individualmente, com muita resistência, mas nós tentamos colocar inserir mesmo, né, no currículo, de maneira a garantir os principais pilares, né, da extensão. Contudo, esses desafios, eles brotam diariamente, né, com relação às especificidades de cursos que não têm tradição na extensão, a questão dos estudantes que precisam realizar essas ações em período noturno, o próprio diálogo com a comunidade e, principalmente, a questão do financiamento, né, que nós estamos aí em fase de aprovação da LOA e ainda permanecemos na questão de não termos recursos para trabalhar as nossas ações, né, dentro das instituições. Obrigada, William. Eu que agradeço. Quero agradecer também que tem vários colegas de outras universidades participando aqui hoje. A gente fez ampla divulgação. Tá? Muito obrigado. Acho que não temos mais inscritos. Lana, eu vou te passar. Isso. Tá bom, então, gente. Vou me vigiar aqui, porque realmente tá. Mas eu queria primeiro agradecer aqui, acho que a questão do Luiz Carlos Sordi questão de ordem, Sordi, os círculos populares são uma referência para nós, junto com a educação popular, com a cultura popular. Então, eles são assim ponta de lança para a gente pensar uma extensão que realmente dialogue, né, com o território. Foi uma ótima referência que você trouxe. E sempre vai fluir. É interessante que a gente começa com o Luiz Carlos, que é justamente onde flui a extensão para o caso dos desafios apresentados ali pela Claudineia, né? Não tá pronta. Acho que foi Jorge quem trouxe a questão, não foi? A última questão. Primeiro eu quero me somar aos desafios que vocês trazem e dizer que essas especificidades, essas questões, né, os dilemas que a gente tem, que são operacionais, logísticos, mas que estão também no espectro filosófico curricular, eles não são somente daí. A gente vai, né, aqui dentro de casa a gente tem esses dilemas, mas ao mesmo tempo, o quanto a gente vai aprendendo quando a gente se abre para o que... Eu vou chamar de Jorge, que eu não sei se foi o Jorge que fez a pergunta. Não sei se eu estou errando o nome dele aqui, William. Né? Que é a ideia do projeto articulado com... Quando a gente pensa no projeto articulado, a gente precisa pensar no projeto articulado internamente e articulado também para fora. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nós recebíamos, logo quando houve, né, quando iniciamos a nossa resolução aqui, foi 2018 para 2019, nós fizemos aqui a nossa resolução sobre a inserção curricular da extensão. Aí nós tivemos, fomos muito interpelados, não era eu que estava à frente, eu era uma das que interpelava, inclusive, a Pró-Reitoria de Extensão, né? Como é que esse processo ia se dar, mas muitos dos colegas de física, matemática, né, diziam como é que isso vai se dar no nosso curso. E hoje nós temos aqui o projeto Mais Ciência na Escola, colocando o curso de física, e aí, por isso que é importante quando vocês dizem do financiamento, do apoio que a gente precisa ter dos agentes os mais diversos possíveis. Quando nós temos, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o CNPq, pela primeira vez, um edital extensionista, porque aquele edital era extensionista, Mais Ciência na Escola, compreendendo o papel do letramento científico e digital na escola, da elaboração de laboratórios makers, tendo isso com o apoio dos cursos de física e matemática, a gente consegue ver uma grande janela de oportunidade para fazer a extensão. Então, aí é um diálogo direto, não somente com a escola, mas com o apoio do poder, dos agentes públicos, facilitando a extensão. Então, hoje, os nossos cursos de física aqui estão completamente alinhados com a inserção curricular da extensão, sobretudo a partir da perspectiva do letramento científico, do letramento digital. Esse é um exemplo. E eu trago Mais Ciência na Escola como uma importante política de fomento. Mas quando a gente não tem a política do fomento, a gente tem que buscar as nossas estratégias de realização. Né? Aí vou pegar uma outra referência, curso de filosofia, havíamos procurado
ano passado, exatamente com esse desafio, que é, Lana, aqui uma grande dificuldade, como é que o curso de filosofia vai fazer isso? E aí a gente fez um diálogo com a Secretaria da Diversidade, que estava querendo que a gente somente chancelasse, certificasse uma capacitação dos agentes públicos do estado do Ceará, 800 agentes públicos, sobre diversidade no combate à LGBTfobia. Aí eu lembrei do curso de filosofia e de outros cursos, ciências sociais, e chamei os professores para a gente fazer um debate sobre democracia, sobre inclusão e diversidade, junto com a Secretaria da Diversidade. Fizemos um projeto integrado, né, várias áreas de conhecimento, que vai culminar com a inserção curricular da extensão em apoio a essa política pública, inclusive uma capacitação que tem recursos, não é muito, são R$200 mil, mas que vai, né, apoiar aqui com fomento de bolsas os nossos estudantes para desenvolver essas ações a partir dessa expertise, do conhecimento que esses cursos têm sobre, nesse contexto em que a gente vive, inclusive de iminente ameaça do Estado Democrático de Direito, gente, nós temos nos nossos cursos de filosofia, de ciências sociais, uma importantíssima missão de fazer educomunicação no combate à desinformação. Então, eu entendo os desafios, mas, ao mesmo tempo, gente, eu questiono quando os nossos colegas, e eu digo isso olhando para a minha realidade, vêm dizer que o meu curso não dá para fazer a inserção curricular da extensão. No contexto em que a gente vive, com a necessidade de dialogarmos mais com a base, com as comunidades, os territórios, sobre o que é a democracia, gente, os nossos cursos de filosofia, de ciências sociais, de história, têm um papel importantíssimo para fazer. E a inserção curricular da extensão é uma porta para a gente fazer isso. Aproximarmos das comunidades, das escolas e dos agentes públicos, inclusive na capacitação e na formação nessa direção. Desses exemplos aqui, mas para dizer que é isso, a gente precisa se articular também e pensar nas estratégias de projetos integrados e fora das nossas caixinhas de conhecimento, certo? Lana, eu acho que assim, eu sei que você tem uma outra reunião agora, você tinha pedido para sair aqui perto das 15:45, já são 15:50. Vou fazer um agradecimento especial pela tua participação aqui hoje, né, uma apresentação, um diálogo bastante qualificado. Esse é o propósito da jornada, né, a gente poder cada vez mais aproximar os nossos colegas e poder dialogar sobre aquilo que estamos fazendo e aquilo que é desafio que a gente precisa enfrentar. Né? Nós vamos para uma segunda parte que vai muito tocar nessas questões que o Douglas mencionou, que são alguns desafios, e o que é a experiência que a gente vem desenvolvendo, foi desenvolvido já com 16 cursos, o que ela nos mostrou. Nós tivemos aqui um projeto integrado, lá no Campus Realeza, o Saulo está aqui, que envolveu o curso de Administração Pública, Pedagogia e Nutrição. E eles fizeram toda uma articulação com a educação básica, com agricultores que trabalham com mel, que culminou na Feira do Melaço. Então, quando a gente conseguiu fazer plano integrado, articulação com a comunidade regional, com algum financiamento, e a Alana está aqui, posso falar do meu lado, com algum financiamento, porque nós sabemos que o Ministério da Educação ainda não aportou recursos para as universidades públicas para isso. Então, o que nós estamos entendendo agora aqui, Lana? Que nós vamos enfrentar, ainda que com um cobertor curto, algum financiamento para que a gente faça, sim, atividades, né, na relação com a comunidade, mas não vai ser cada um na sua disciplina e também não vai ser cada um no seu curso fechadinho, pequenininho, lá, cada um na sua sala. Vai ser, sim, uma proposta coletiva de construção. Vai ser, sim, na interação com os territórios. E dentro das possibilidades, nós vamos construir o que for possível. Vai ser por meio de atividades voltadas à preparação para o Enem. A gente criou agora um programa para aportar, inclusive, bolsa para preparatório para Enem. Vai ser por meio da abertura dos laboratórios para receber os estudantes da educação básica. Acabamos de aportar
bolsa também para o que nós estamos chamando aqui de circuitos educativos na UFFS, que é a construção de circuitos de visitação pedagógica e direcionada, que podem envolver a curricularização, inclusive no horário de aula. Então, por exemplo, alunos da EJA ou do noturno poderão conhecer os nossos laboratórios no horário de aula dos cursos noturnos, desde que os estudantes, junto com os estudantes da educação básica, construam ações educativas que contribuam para os alunos do ensino médio, por exemplo, que contribuam para os alunos da EJA, que contribuam para os professores. Então, fazendo essa interação entre universidade e sociedade. Então, tem muita coisa acontecendo, e aqui também é um momento da gente poder dar um pouco essa socialização, né, dessas oportunidades que nós estamos construindo por aqui. Então, fazer um agradecimento, Lana, e a gente se encontra ainda no fórum, né, continuando esse debate, até porque temos aí a oportunidade de fazer todo o debate também da função social da extensão, né, e o fórum tem sido esse importante espaço político, né? É isso. Não sei, Marcela, Rony. E me despedindo aqui, de dizer também, William, sobre a angústia, a inquietação, que o desafio nosso do fórum é tensionar também o Estado para... Nós tivemos agora, gente, o lançamento de uma portaria interministerial da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Participação Social, com o MEC. Vocês devem ter visto, é o Plano de Extensão para a Participação Social. Estamos divulgando massivamente esse plano, e ele tem um capítulo 10, chamado lá Ações Estratégicas, onde esse plano estabelece PROECT, PG, PIBEX, um programa institucional de bolsas de extensão, um conjunto de ações, e nós estamos perguntando ao MEC, à Secretaria-Geral, nós temos dito, nós temos no Brasil um contingente de aproximadamente 2,5 milhões de estudantes aptos e prontos para fazer a inserção curricular da extensão. Precisamos de financiamento para isso. Então, precisamos que o plano, quando ele fala de um PIBEX, ele aponte quais são as estratégias reais de um PIBEX. Estamos solicitando o retorno do PROECT. Então, entendemos os desafios de vocês, a gente tem ciência de que nós precisamos caminhar. É uma conquista, as redes são um grande caminho aqui no Ceará, a gente tem atuado muito em rede, a gente brinca, são as 7 mulheres da extensão, são 7 instituições públicas de educação superior, por acaso, nesse momento, são 7 pró-reitoras, temos feito um diálogo aqui com a nossa Fundação de Amparo, né, vamos ter o nosso primeiro edital de extensão, fazendo um tensionamento mesmo para a indissociabilidade com a pesquisa. Temos tensionado a Secretaria de Articulação Setorial do MEC, a SASE-MEC, para o trabalho em rede. O nosso esforço interno, institucional, precisa ser o que vocês estão fazendo. Tem que mapear quais são as políticas, quais são os gestores públicos, as demandas, como que a gente pode contribuir, mas de lado também do ForProEx, o nosso papel é tensionar para garantir esse financiamento. Eu quero agradecer o convite, a gente sempre sai enriquecido dos diálogos, porque as questões que vocês nos trazem, assim, voltam para a gente como reflexões, e quero dizer que a gente está à disposição sempre para o diálogo, desejar uma boa continuidade aí dos trabalhos, deixar um abraço para vocês. Obrigada, William, abraço. Eu que agradeço. Obrigado, Lana. Então, você fica à vontade, a gente tem uma continuidade aqui. Gente, então, assim, no que nós preparamos para esse segundo momento, a gente vai até as 4h30, né? Eu vou passar para o Ademir, ele vai fazer uma breve explanação de como está hoje a nossa conjuntura aqui, né? Para a gente poder também, agora, olhando para esses elementos da conjuntura nacional, em que situação nós nos encontramos agora, né? Como um primeiro movimento que nós estamos fazendo também na gestão, até onde os projetos de curso estão chegando, e o que as coisas que já estão acontecendo já nos permitem observar, tá? Ademir, já passa um agradecimento, você pega a palavra? Sim, professor, estamos acompanhando. Boa tarde a todos, a todas. É um desafio falar, né? Porque aqui tem pessoas com muita propriedade sobre se fazer da extensão, né, professor Willy? Eu acho que
e muitos também ansiosos pelo tema, pelo desafio que o tema traz. E nós estamos acompanhando esse movimento já há um tempo e percebemos isso, que sempre que se discute, os questionamentos e as problematizações, elas emergem, né? Então, eu vou pedir aqui para a colega a Marina, estamos eu e ela falando aqui da PROEC, aqui do campus, né? Da unidade, da sede da unidade. A Marina vai contribuir aqui compartilhando, e ela que atua também nesse trabalho que é um pouco mais formal e técnico, mas que nós procuramos, a partir desse trabalho, de analisar o que da extensão está sendo formalizado nos PPCs, contribuir com algumas problematizações. Mas pelo chat, pelas perguntas anteriores, alguns desses questionamentos já vieram de vocês também, e dizer que talvez, do ponto de vista do local da onde a gente observa esses questionamentos, pode ser diferente, mas que tem familiaridade. Então, primeiro de tudo, né, quando a Marina coloca aí reflexões sobre a caminhada, é fazer essa introdução. Agora, a Lana trouxe um resgate histórico importante, trouxe questões mais gerais de todo esse movimento da curricularização de extensão e cultura, mas a ideia que o professor William trouxe foi, vamos também olhar um pouco para os desafios e que momento nós estamos nessa caminhada. Pode passar? E é esse a intenção da nossa fala, trazer que, bem contextualizado, nosso trabalho se ampara muito no olhar para as definições das normativas, para as orientações que essas políticas trazem, os direcionamentos, as exigências, e em geral, tende a ser muito forte esse movimento, né? Quando se discute a curricularização, tem sido muito forte essa ênfase da onde surge. Surge do PNE e da resolução do Conselho Nacional de Educação, e surge de uma exigência de termos 10% da carga horária do currículo da graduação realizada nas atividades de extensão e cultura. Em muitos documentos, artigos, inclusive, que nós temos contato, procuramos acompanhar, estudar para também aperfeiçoar o nosso trabalho, nós observamos isso, né? Que, em geral, tem se inicia a discussão por esse aspecto. Mas, como trouxe a Luna também anteriormente, é muito mais ampla a discussão, né? É uma discussão de que extensão se quer, de que currículo, de construção de currículo, de debate, de movimento, de formação. E essa perspectiva que nós temos de fazer um trabalho mais técnico não nos exime, né, pela formação, pelo pensar uma instituição, de procurar olhar as outras questões que perpassam. Porque, ao mesmo tempo que fazer a extensão perpassa por alguns princípios, que nós vamos colocar aqui, algumas diretrizes, né, que requerem interdisciplinariedade, nós também, por atuarmos no espaço localizado na organização institucional, também nos remete a pensar que requer alguns movimentos intersetoriais ou alguns movimentos que precisam perpassar por gestão, pela própria instituição. Então, aonde nós estamos? Nós entendemos que da reformulação do documento, como se diz, remete às decisões que foram tomadas nas normativas, que um passo é normatizar internamente essas decisões do Plano Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Educação, ter definições institucionais próprias, específicas, e que, na verdade, remetem também para a organização pedagógica, para os PPCs, remete uma responsabilidade também para os cursos de fazer esse trabalho. Mas na opção institucional se possibilita vários percursos, e no momento há vários percursos, há cursos que estão numa fase do processo, há cursos que já reformularam o PPC, e num desafio muito grande, podemos dizer assim, de fazer esse diálogo do que se tem acumulado da prática de extensão e de cultura e reverter isso atendendo a exigência da meta de carga horária no PPC. Então, é esse movimento que permite dizer, existem vários percursos ocorrendo dentro da instituição, dentro desse movimento de inserção curricular, né? Então, há uma flexibilidade possível nos cursos e algumas questões nos remetem a problematizar. E aí vocês observam no nosso slide uma pergunta ali central. Quem realiza esse movimento nessa etapa, nesse momento que estamos passando na instituição de revisar os PPCs, e com quem o faz? Quem participa?
Se a extensão que a gente quer envolve a comunidade, nós estamos conseguindo pensar a possibilidade de contemplar esse anseio, de contemplar o diálogo a ser realizado ou que já se realiza com a comunidade nessa revisão, há espaço para essa interlocução, e também nos permite pensar os desafios de problematizar as próprias decisões tomadas pelas normas, né? Pelas normas que nós mesmos tomamos, ou pelas decisões institucionais tomadas, onde elas estão sendo afirmadas, onde elas estão se consolidando, e quais são os desafios de pensar um para frente, né, um outro momento. Então, pode passar, Marina, por favor. O trabalho aqui da DIP, dentro da PROEC, de olhar para os documentos, né, para as minutas de PPCs que os cursos elaboram, né, ele está nesse pé, ele ocorre desde 2022, né, e aí ele está nesse processo de termos já tido contato com documentos de 45 cursos, então já passaram por alguma análise, por algum olhar, porque já foi apresentada a proposta, pelo menos por 20 deles. 6 estão finalizando o processo, aqui eu coloco finalizando o processo, porque já está na Câmara de Graduação lá para aprovar a reformulação do PPC, e aí é importante nós destacarmos que a reformulação não é só por conta da inserção curricular da extensão e da cultura. Muitas situações têm outras exigências, outras necessidades que os cursos também tomam como justificativa, como necessidade de fazer a formulação, então essa é uma parte da reformulação. 6 estão no processo de estarem aprovados agora, nos próximas sessões, e 19, né, já reformularam, já passaram por todo esse processo e estão em execução. Podemos sim, professora, eu vi aqui que a Rafaela, né, gostaria de fazer perguntas, se de repente isso pode ser oportuno para clarear a nossa fala, não tem problema. Eu passo a palavra, então. Ademir, desculpa te incomodar aí na tua fala, né, mas eu acho que é importante, de repente, você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos bem, sim. Travou a tua imagem, mas o áudio está chegando bem. Tá. Eu tenho uma preocupação, porque no caso, né, de alguns cursos, como tu está dizendo, que estão reformulando, a princípio a gente pensou, né, no caso do meu curso, a gente pensou num formato de distribuição, mas a gente continua discutindo isso ainda, né? Então, por exemplo, algumas questões que eu tenho reforçado bastante, que eu tenho talvez até sido um pouco incisiva em relação a isso, mas, por exemplo, se a carga horária, né, se a extensão ela deve ser distribuída no currículo do curso, né, no PPC, eu ainda não consegui entender por que os domínios não entraram nessa conversa, né? Então, os PPCs que já foram enviados, eles vão, né, com o domínio específico só dando conta disso. E aí, em todas as palestras que a gente tem assistido, a gente tem ouvido sobre a importância da articulação, né, sobre a importância do diálogo, e aí me parece, assim, e aí, a partir da fala do William também, que ele trouxe, né, dizendo que a universidade tem pensado alguns projetos, né, para que os cursos também não fiquem fazendo extensão em cada uma das disciplinas, né, que foi em cada um dos CCRs, que foi como a gente pensou, porque é o que a gente conseguiu dar conta naquele momento, né? Então, no nosso caso, o PPC ele está em aberto, se é possível ainda, né, que a gente pense, por exemplo, vou trazer de novo, né, que é possível que a gente pense numa conversa com os domínios, né? Porque assim, aí me parece que a gente precisa resolver o problema entre os domínios específicos, mas a carga horária do curso tem mais de 800 horas, né, dos domínios. Sim. Inclusive, no caso das licenciaturas, a gente vai ter que pensar numa outra estrutura por conta da resolução 4, né? Então, no caso das licenciaturas, a gente ainda vai ter, né, outras discussões por causa dessa resolução. Então, eu queria, de fato, assim, ouvir de vocês qual é a justificativa para os domínios não entrarem na conversa, sabe? Bem. Eu sei que talvez eu esteja, né, tocando na mesma tecla aqui, mas eu ainda não tenho uma justificativa, assim, que me seja, de fato,
que me ajude a justificar por que não. Essa preocupação, ela não é recente, né? E a gente já percebeu que ela tem se acentuado a necessidade da discussão, mas eu acompanhei, talvez vários outros que estejam nessa mesma sala, nesse mesmo diálogo, também acompanharam desde a formulação da resolução um questionamento, tanto que a nossa resolução traz que pode e deve inserir domínios, né? Teve uma discussão muito importante se poderia ou se deveria, qual seria o termo mais apropriado, mas na resolução 93 de 2021 da UFFS consta lá, sim, para contemplar. Onde não anda? Anda que precisa fazer a discussão nos fóruns dos domínios. E o domínio específico perpassa pelo âmbito de campus, o conexo pelo âmbito de campus, e o comum é uma discussão maior. Então, assim, não há como aqui, a partir da unidade, da PROEC, da DIP, né, da Divisão de Integração Pedagógica, ser a gestora desse processo. Não perpassa daqui. Mas nós conseguimos identificar, sim, nos diálogos com os cursos, ou mesmo nas opções que os cursos fazem. Quando nós analisamos um documento, a gente percebe aonde que está, apesar de também não focarmos desse elemento. Porque o foco da análise que nós vamos fazer é se está atendendo os 10%, se contempla a caracterização, que é o fundamental, como propor fazer opções de atendimento dessa carga horária em extensão e cultura, sem contemplar o envolvimento da comunidade, sem que o documento transcreva ou diga que em algum momento o curso, ou de que forma o curso pensou esse movimento de envolvimento da comunidade, de protagonismo do aluno. Então, nós também estamos trazendo como uma preocupação qual é o lugar, estaria professor, no slide posterior, qual é o lugar da extensão e cultura no currículo diante dessa organização pelos domínios. Então, é uma discussão também que se soma, que a gente aqui, na verdade, não tem a resposta enquanto uma unidade que está levantando, mas vai ver que a nossa fala iria trazer essa preocupação também em diálogo, assim como em alguns momentos a nossa resposta foi formal, porque chega uma demanda grande de documentos para análise, e em alguns momentos nós fizemos a resposta pelo e-mail, nos comentários do documento, né? Mas que nós, até construindo junto com a DOP, que é quem articula, quem coordena esse trabalho da revisão dos PPCs, privilegiamos, solicitamos, em muitos momentos tem sido feito encontros de diálogo. Tá? E eu acho que é mais importante dizer isso, que desse trabalho, desses números que vocês estão evidenciando, nós passamos a perceber que se a extensão é para estabelecer diálogos com a comunidade, construir diálogos internos, o nosso trabalho, né, mesmo que técnico, também precisa construir entendimento e construir diálogos, e a partir desse momento nós passamos também a ter um entendimento mais amplo de porquê das opções, até onde as decisões estão conseguindo caminhar por esse processo de fazer a reformulação e com o foco no atendimento da meta. Pode passar, Marina. A próxima questão inclusive, era esse tema que nós trazemos no próximo slide. Atender a meta, né, de carga horária mínima de atividade de extensão e cultura. Ela permite que, no final, o documento também transcreva e apresente respostas sobre quais os objetivos dessa inserção curricular, né, e, inclusive, olhando para se esse caminho, né, colocar à frente, perpassar o percurso, a formação, ele não é, de certa forma, dificultado para construir diante dos objetivos da formação que se quer, dos objetivos que a inserção almeja atingir. Pode passar, Marina. Nós vamos passando aqui pelos slides, porque são problematizações que nós trouxemos que têm diálogo com as preocupações, professora. E não é desse lugar que nós vamos conseguir construir essa resposta, que precisa ir além. Do ponto de vista pedagógico, para pensar as questões, né, nós sempre enfatizamos a questão das diretrizes que consta que elas são oportunas na política, nessa elaboração política, para pensar essa projeção dessa relação com o território, para pensar esse conceito de território e das demandas relevantes. Então, uma das questões que no olhar para o documento sempre temos levantado questionamentos ou procurado fazer o diálogo com as construções é que há algum elemento descrito ali
que traga essa construção, que traga essa projeção, que traga essas demandas assim relevantes, ou que transcreva elas para esse movimento que vai ser desenvolvido no curso. Então, são essas as questões que a gente destaca dessas análises que nós temos feito. Pode passar, Marina. E aqui a gente traz, então, lá no artigo 5º da resolução, tem essas diretrizes como basilares, como precursores desse movimento pedagógico, os precursores o embasamento dessa discussão, que sim, podem ser aliadas a embasamentos teóricos, a fundamentações, ao desenvolvimento desses conceitos, e que expressam, né, uma projeção da extensão no currículo, mas que permite também discutir o currículo. Inclusive usando aqui a expressão que a Lana trouxe, né, de extensionar o currículo, né, e muitas vezes a gente quer fortalecido a inserção da extensão no currículo, que por essa opção acaba sendo enfatizada por atender a meta, mas que requer uma discussão maior, né, muito além. Então, das problematizações que trouxemos, né, então tem isso. Olha para o documento e vê opção por vários componentes com carga horária parcial. E aí a gente nos faz assim a problematização. Por onde perpassa, né, essa discussão dessa opção por vários componentes? Há uma intencionalidade de fazer um movimento com maior envolvimento coletivo com as atividades de extensão, de forma que possa abranger um grupo maior de docentes atuando com isso, por essa opção. Essa opção, por vários componentes, ela pode proporcionar também maiores desafios e maiores dificuldades nessa interação com a comunidade, né, no protagonismo do estudante, até onde proporciona o desafio do protagonismo do estudante com relação a essa questão de vários componentes. Qual é o efeito disso em relação à opção pelos componentes que possuem vários pré-requisitos ou que estão numa fase final de curso, diante ao que a gente identifica deveria ser do percurso da formação, pois se o objetivo da inserção, da extensão e da cultura no currículo visa a adesão do aluno, visa um diálogo com as demandas, como foi colocado, com construção de uma elaboração de conhecimento a partir desses desafios, a fase final não nos induz a dizer que há uma estrutura já pré-elaborada que antecede a isso e entra em conflito com essa concepção. Então, essas são algumas das problematizações que nós levantamos. Qual é a consequência de nós observarmos a extensão em componentes que têm vários pré-requisitos a serem cursados? Antes, eles não estariam causando um próprio entrave no acesso do estudante à prática e à vivência da extensão e da cultura em relação ao que ele poderia ter construído no percurso do curso, poderia ter construído, inclusive, para a sua formação mais geral, de cidadania, de atuação, de leitura de mundo, enfim, dos elementos que colaboram com a formação geral. Então, as problematizações que nós trouxemos, quando nós olhamos, pode passar, também tem a ver com isso, né? Qual é o lugar da extensão e da cultura no currículo diante da organização por domínio desse currículo, né? E que, ante a interdisciplinariedade e a dialogicidade, acaba se pautando pela especificidade e acaba também se pautando pela profissionalidade, porque se está no específico, a extensão e a cultura com a locação maior da vivência, da realização, ela vai se pautar a tendência que seja pela profissionalidade, a tendência de fortalecer a importância dos conceitos para dar resposta aos problemas, enquanto os problemas dos fenômenos sociais, dos fenômenos da natureza, são a essência também para a construção do conhecimento, e era essa interação da qual a inserção da extensão e da cultura no currículo almejava atingir ou produzir esses movimentos de pensar. Então, a gente traz as problematizações com esse desafio, né, de construção. Se parte da significativa dessa carga horária está na validação, também há de se pensar o porquê dessa opção, porquê dessa escolha
se grande parte foi colocada em formato de validação, onde o estudante pratica para depois ser validado essa vivência de extensão e de cultura na carga horária do curso, né? Então, também há um motivo, há um porquê, e é esse questionamento que se traz e que são observados nos documentos, que são realizados nas análises. Então, quando a gente diz que o que se quer dessas opções, ou o porquê essas opções estão sendo tomadas, né, nós identificamos também, procuramos afinar os diálogos e entendimentos, de que há questões que precisam ser olhadas para a normativa, há questões para além da normativa que precisam ser refletidas e questionadas, e que os questionamentos, as intervenções são necessárias, inclusive para as reformulações futuras. Então, é nesse sentido, pode passar, Marina, nesse sentido que nós trouxemos os questionamentos, preocupações como trabalhar esse movimento de pensar o currículo, pensar a extensão de uma forma, de fato, que a gente caminhe para a integração, né? Porque a validação, a acreditação, ou validar componentes ou práticas que já são como extensão, mas que precisa ainda avançar na construção do protagonismo do estudante, da participação dele, nesse diálogo com a comunidade, são desafios presentes que nós observamos. E isso nós temos, do ponto de vista técnico, olhando para aquilo que está nas normas. Não há aqui uma elaboração, uma influência teórica, por mais que ninguém seja neutro e também o tenha e deva fazer e possa fazer o diálogo, mas olhando para aquilo que se pressupõe nas políticas, diante de todos os questionamentos que possa avançar aí na discussão desses elementos. Professor William, era isso que nós tínhamos para apontar aí para o grupo. Isso, tem várias já questões que estão sendo colocadas, né, e só, acho que daria só para passar que nós montamos uma comissão, né, que estava já até iniciada da gestão anterior, mas que tinha o papel de finalizar a elaboração das diretrizes, a sua aprovação, e ela tinha cumprido seu papel. Agora nós reformulamos essa comissão tem representações de todos os campi, e nós estamos agora trabalhando num processo, tentando avançar nesse processo de implementação. Então, todas essas coisas vão surgindo quando a gente começa, de fato, a mexer com aquilo que vem passando por nós, da reformulação dos PPCs, né? Lembrando que nós não somos, né, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela não é uma pró-reitoria de currículo. Ela, né, a Pró-Reitoria que trata dos currículos é a Prograde, mas nós temos feito diálogos permanentes para a Prograde e identificamos essa questão, né? Muitos PPCs vieram sem acreditação de nenhum percentual de carga horária nos domínios comuns ou conexos. Isso foi um fato, a gente observou nos PPCs. E a nossa legislação, ela não tem nenhum dispositivo que impede dessa distribuição, muito pelo contrário, a gente orienta e tudo mais, quando possível, tá? Porque nós não somos uma pró-reitoria de currículo, apesar de agora assumirmos uma parte dessa função pela inserção curricular da extensão e da cultura. Mas iniciamos um programa piloto, né, que contou também com financiamento já no ano passado. Então, a gente trabalhou com um universo que tínhamos em fevereiro de 2024, nesse momento nós não passávamos de 16 cursos de graduação com processos mais avançados de curricularização. Então, o que nós fizemos? Começamos a trabalhar com esses 16 cursos que estão visualizando aqui. Eu não vou passar por todos eles, mas alguns cursos já vinham fazendo suas revisões e já estavam ofertando e desenvolvendo experiências, tá? Pode passar para mim, Dmitry? E nós fizemos uma experiência em 2024-2, dando uma suplementação orçamentária aos campi para o desenvolvimento de atividades de inserção curricular. Então, para Laranjeiras do Sul, nós enviamos R$11 mil, para Realeza, um pouco mais de 13 mil, para Chapecó, né, com um número maior de matrículas ativas nos cursos envolvidos, foi R$21 mil, Erechim, 19 mil, e para Cerro Largo, veja que Passo Fundo não foi, porque estava ainda sem nenhum curso nessa instância mais avançada. Agora vocês vão ver que já vai entrar, o universo já é um pouco maior, tá? Pode passar.
Só para dar esse panorama, Ademir, pode passar ali o slide? Não sei se o Ademir... Aí. Então, agora, nós já estamos trabalhando com o universo de 2025. Então, neste momento, por exemplo, o Cerro Largo tem 11 cursos que vão ofertar componentes curriculares em 2025-1 e 2025-2, já com alguns créditos voltados para inserção curricular. Chapecó já ampliou, foi para 11, de 3 já tem 11. Pode passar. Erechim já aparece, pelo menos para nós, que vão ser ofertadas disciplinas em 8 cursos. Laranjeiras, mais 8. Pode passar. E também Realeza, mais 8. Então, são 46 cursos agora que nós conseguimos identificar que já vão ofertar alguma disciplina com alguma carga horária voltada para a curricularização da extensão. Então, isso vai somar, pelo nosso levantamento, mais de 6.700 horas curricularizadas de extensão. E aí a gente consegue evidenciar uma característica que foi muito marcante, que é uma coisa que foi recorrente nos PPCs, que é a acreditação fragmentada. Veja, eu peguei aqui só de exemplo, né, o curso de nutrição do Campus Realeza, por exemplo, ó, todos esses componentes que vão ser ofertados agora nesse ano, tem alguma carga horária. Olha quantos componentes, né, no curso de nutrição tem alguma carga horária voltada à extensão. E quando eu pego ciências biológicas, bacharelado, olha a quantidade de disciplinas com alguma carga horária. Então, o que a gente está apostando para uma linha, né, que seriam linhas para esse financiamento e para a gente começar agora a mobilizar estes cursos? Primeiro, é a gente pensar em plano integrado, ou construir ações conjuntas a partir desse plano integrado, que pode conter o conjunto de ações que serão realizadas pelos cursos, né? Então, um plano integrado em que você tem um conjunto de ações que vão ser realizadas, mas também atividades integradas entre os cursos, tá? Mas que nós vamos tentar induzir para que tenha pelo menos uma ação que envolve um projeto integrador ou um evento integrador, para que os cursos possam, em algum momento, se encontrar, tá? A gente vai tentar induzir dessa forma para o acesso ao financiamento, tá? Quem quiser acessar o recurso. Esse recurso vai ser descentralizado para o campus, e a coordenação adjunta de extensão, conjuntamente com os coordenadores de extensão dos cursos, vão construir esse trabalho. Nós vamos orientar, né, nós vamos criar uma orientação para conduzir esse trabalho. Aí o recurso vai ser descentralizado aos campi. Para quê? Para transporte, para auxílio aos estudantes, para diárias para servidores, e até para passagens para colaboradores eventuais. Independente, né? Você, de repente, vai fazer um seminário integrador, uma atividade integradora, ou uma ação, quer trazer alguém de fora, pode, né, utilizar para passagem diárias, né? Para servidores e colaboradores eventuais. Então, o recurso ele vai para isso, mas ele não vai ser assim, um pouquinho para geografia, um pouquinho para história, um pouquinho para sociologia, um pouquinho para medicina, não. Ele vai para o campus de uma forma global, né, para que os cursos possam pensar estrategicamente uma ação integrada, da qual nós vamos propor alguns formatos, mas nós não vamos fechar para que cada realidade também possa olhar para essas ideias que a gente está tendo, do que está vindo, mas também, se tiver outras ideias, possa se inserir, para a coisa não ficar encerrada nas coisas que estão vindo para nós. A gente vai dar algumas possibilidades. Então, a gente pode ser para uso para um trabalho de campo, para realização de oficinas ou eventos integradores, para atividades de qualificação profissional, para interação entre os cursos e a comunidade regional. Então, o recurso ele vai para isso, para proporcionar, para dar um subsídio, ainda que não da forma como nós queremos, mas vai ser algum subsídio, né, na forma de suplementação orçamentária, para subsidiar algumas ações coletivas, né? Mas se o curso quiser fazer a sua extensão, a sua aula com extensão, vai fazer. Mas para acessar o recurso, vai ter que pensar com os colegas, tá? E vai ter que, de alguma forma, envolver a comunidade regional, tá? Porque a gente vai interagir. Isso não significa que toda atividade extensionista vai se dar lá no território.
né, fora da universidade, né? Isso não está escrito em nenhum lugar da nossa legislação, nem da legislação do CNE, e assim nós também temos feito o diálogo sobre, né, estou vendo aqui várias provocações de pergunta, né, o do Nedilson aqui sobre a resolução 04, mas nós estamos, Nedilson, trabalhando para que a gente não se integre a essa lógica de que só é possível fazer extensão na escola se for para o nosso professor ser aulista, para nosso professor já fazer, para os nossos discentes das licenciaturas, fazer o que eles já fazem no estágio, tá? Então, a gente está trabalhando, que daí você se equivoca, extensão não é necessariamente profissionalização, que é isso que o nosso debate tem travado em Brasília, tá? Então, a gente, sim, segue a 04, tá? Mas a gente tem feito um debate para que a concepção de extensão não fique apenas focada na escola. E esse debate, ele vai acontecer nacionalmente, tá? Então, esse é um pouco a demanda que tem sido travada. E é claro que a gente vai prezar pelo protagonismo dos estudantes, tá? Só mais um slide, e já passo para a Paula, que está com a mão levantada, só para dizer para vocês que tem aí o nosso e-mail, o nosso telefone. Nós estamos aqui com a equipe. Hoje não temos todas as respostas, nós estamos fazendo juntos, nós estamos também aprendendo a fazer, e isso nacionalmente, e tentando construir algumas possibilidades, já que o que nós tínhamos apenas até o presente momento era uma legislação, né, e ainda sem muita orientação pedagógica, porque cada curso foi fazendo do seu jeito, né, diferente de outras experiências que a gente tem visto, que as gestões construíram uma ou duas possibilidades. Hoje nós temos mais, daria para a gente mapear, mas nós temos praticamente uma forma de inserir em cada um dos PPCs. Cada PPC pensou o seu jeito, da sua forma. E hoje está bem difícil da gente juntar. Mas só lembrando que provavelmente nós teremos em algum momento uma rediscussão, uma avaliação também do currículo que temos. E aí nós vamos voltar novamente a fazer um pouco esse debate, porque daí a gente vai ter que avaliar também como entram os domínios, seus domínios vão continuar sendo a forma do currículo da UFPS, então tudo isso ainda pode vir a ser. Mas nós temos demandas